A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 350 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Todos estão fora do seu verdadeiro estado natural e por isso ninguém tem o direito de viver. Vive porque tem vida, mas ninguém sabe, como ninguém sabia o porquê da vida ser assim como é. Todos sendo destruídos por uma infinidade de doenças incuráveis e por uma infinidade de desastres, por estarem adotando um progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição. Primeira mensagem. Em 1935, a natureza mudou de fase, da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e, por isso, estão aí nesta classe de animal racional. E assim a fase do pensamento terminou em 1935, e por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro, a falência moral, física e financeira, e a liquidação moral, física e financeira. E esses três desequilíbrios causou de respeito causou violência, a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram mortandade, porque em 1935 entrou a Era do Fogo, a Era de salve-se quem puder e se puder, porque terminou a fase do pensamento. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, estamos mesmo atravessando essa fase de salve-se quem puder e se puder, e esta Era do Fogo, onde todos são destruídos pelos tiros e pelas bombas e pelas moléstias incuráveis. Estamos sendo destruídos por essa Era do Fogo. Qualquer coisinha as nações entram em guerra e na guerra todos são destruídos pelo fogo. E não bem isto, todos também estão sendo destruídos pelo fogo, por tiros, por incêndios, por desastres que se incendeiam. E aí está a Era do Fogo, a Era das Guerras. As guerras onde todos são destruídos pelo fogo, fora os incêndios que de quando em quando estão destruindo a humanidade. Tudo porque estamos na Era do Fogo, na era em que tudo pega fogo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, por isso estamos passando por esta fase de salve-se quem puder e se puder, porque estamos atravessando a Era do Fogo. Uma era nunca vista, porque a humanidade nunca passou por uma era dessas, a Era do Fogo. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, passamos pela Era dos Selvagens, e que não foi a Era do Fogo, porque não existia ainda fogo. Passamos pela Era dos Monstros, não existia nesse tempo fogo. Hoje é que estamos passando pela Era do Fogo, porque o fogo existe. Mas na Era de Selvagens e de Monstros não existia fogo. Não existiam armas de fogo, não existiam facas, facões.
Tudo isto é do progresso da Era do Fogo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Nas eras passadas não existia nada disso. Só na Era do Progresso que está indo a regresso, por ser um progresso de destruição, por ser um progresso das máquinas de destruir vidas. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Estamos atravessando o progresso de destruição e por isso ele existe. É um progresso que está indo a regresso. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim sabemos por que somos assim, por o nosso progresso ser de destruição. E por isso é um progresso que vai a regresso, porque as guerras e o átomo não são brincadeira, destroem mesmo a humanidade. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer diz, caminhamos para o fim dos tempos, porque estamos a caminho de um progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição. Hoje estamos a caminho do regresso, porque as guerras não cessam e as guerras não cessando, a destruição está se mantendo em evidência. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, as fases passadas foram muito melhores, porque eram fases de verdadeiros ingênuos. Todos eram ingênuos, porque não existiam as maldades e as perversidades que existem hoje. Hoje a humanidade está muito diferente do que já foram. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a destruição que está existindo nunca existiu, porque nunca houve esse progresso em outras fases. As fases que passaram foram fases pacatas e boas fases, que não existiu o que está existindo, que é o progresso de destruição que está indo a regresso, porque tudo que regride vai a regresso. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até a Era do Fogo aí está, que é a era de salve-se quem puder e se puder. Uma era que nunca existiu, porque nunca se teve conhecimento da existência dessa era. Hoje ela aí está, a Era do Fogo. As guerras não cessam, cada vez aumentam mais, e todos são destruídos pela Era do Fogo, pela Era do Átomo, pela Era Atômica. Chegamos a este ponto de progresso e de destruição da própria humanidade. A humanidade sendo destruída pelos seus feitos, pelos feitos do pensamento e da imaginação, destruindo a humanidade de uma forma bárbara, porque o átomo não é brincadeira. O átomo destrói todos pelo fogo. A fogueira no mundo está formada porque as guerras não cessam. As guerras são os brilhantes da era atômica. Hoje aí está salve-se quem puder e se puder, porque o átomo aí está para destruir a humanidade pelo fogo. E por isso está aí a Era do Fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Devido ao progresso do pensamento e da imaginação, que fez todo esse progresso desta maneira. Hoje a vida tem solução definitiva. Porque estamos na Era do Fogo, a era que ninguém julgava existir e passou a existir, com o desenvolvimento do pensamento e com o desenvolvimento da imaginação. Hoje a vida é como estão vendo, o progresso do pensamento e o progresso da energia magnética. A energia magnética é mal puro, é o puro mal. E a energia elétrica é fogo puro, é o puro fogo. E por isso todos, de dia enxergam o poder de fogo, que é o sol queimando. E de noite todos enxergam o poder de fogo, que é a luz elétrica ou luz natural da natureza. Ou outra luz natural da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Só enxergamos a poder de fogo. Até a alimentação da bicharada tem que passar pelo inferno, tem que passar pelo fogo, para depois que passar pelo fogo, estar pronta para a bicharada se alimentar. Até isso, porque o fogo tudo é e por isso o fogo está em todo lado.
está nas guerras, está no átomo. Está de dia, que é o sol queimando, está de noite, que é a luz elétrica ou luz natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Esse mundo é fogo por todos os lados, é fogo debaixo do chão, fazendo terremotos e que sempre matam muita gente, e destruindo pelo fogo debaixo do chão. Além desse fogo, existe o petróleo, que também é fogo, e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. É fogo no espaço, que são os raios, os trovões e as faíscas elétricas. A humanidade está dentro de uma fogueira. Fogo debaixo do chão e fogo no espaço, que são os raios, as faíscas elétricas, os relâmpagos e os trovões. E é por isso que a Terra é um verdadeiro inferno, todos vivendo dentro do inferno. E é por isso que existem as guerras. Além das guerras, a alimentação da bicharada do chão tem que passar dentro do inferno. Depois de bem cozida pelo fogo, é que está pronta para a bicharada do chão se alimentar. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. É por isso que esta vida é um vulcão de ruínas, ruínas de todos os jeitos, ruínas de todas as formas. Ruínas, por aí estar a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é por isso que estamos atravessando a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. A era em que a humanidade não tem garantia, como está aí a humanidade sem garantia. E por isso atravessando essa fase, e salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Estamos mesmo no fim de sermos assim, porque ninguém sabia por que era assim. E por isso hoje estamos na fase do desenvolvimento do raciocínio, na fase racional, que entrou esta fase em 1935. E por isso hoje estamos atravessando esta fase de salve-se quem puder e se puder, porque a fase do pensamento terminou e a natureza mudou de fase para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da fase do pensamento e da imaginação, porque todas as fases naturais da natureza têm princípio e têm fim. Porque a natureza é assim, tem princípio e tem fim. E com esse comportamento, a natureza queria dizer que a fase do pensamento ia terminar. E ia terminar a fase das duas energias do chão, pensamento e imaginação elétrico e magnético, e que ia entrar na natureza fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o mundo de sua raça, que é o mundo racional, e que lá são de corpos de energia, por serem energia todos são de vida eterna. E quem fez esses habitantes do mundo racional? O verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E é quem fez esses habitantes de massa cósmica, puro, limpo e perfeito, com vida eterna. Por o verdadeiro Deus ser um corpo de energia de vida eterna. E por isso fez todos eternos. Quem fez todos com essa vida simbólica, que por ser simbólica, provisória e passageira, foram essas duas energias do chão, elétrica e magnética, que está fora do seu verdadeiro estado natural. E é por isso que todos são condenados a sofrer e condenados à morte, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, e o porquê estávamos fora do nosso verdadeiro estado natural e não tínhamos o direito de viver,
por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. E essa energia está sendo desmaterializada pela cultura racional, e que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. E por ser energia, todos são de vida eterna. Porque são feitos pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E é por isso que todos os filhos de Deus têm raciocínio, que é a glândula pineal ou epífise, ou a glândula do mesencéfalo, que é tratado como sede da vida eterna ou sede da alma. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem é a sede da vida verdadeira, da vida do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer dizem, é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal de origem racional, porque enquanto estávamos na classe de animal racional, vivíamos desconhecidos de nós mesmos. A vida não tinha graça, porque ninguém sabia dizer o porquê que assim é. Ninguém sabia dizer o porquê da vida. Ninguém sabia dizer o porquê estavam nesta classe de animal racional, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim, e agora sabemos como vamos deixar de sermos assim, por sabermos como voltar para o nosso estado natural. Hoje a vida tem real solução, porque sabemos o porquê todos assim são, sabemos o porquê tudo assim é, e sabemos de onde todos vieram, para onde todos vão, e quem são, e de onde são, e o porquê que assim são. E como deixar de assim ser, e voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim estamos a caminho de deixarmos de sermos assim, porque estamos a caminho da volta ao nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje sabemos por que somos assim, como deixarmos de sermos assim e voltarmos ao nosso estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde viemos e para onde vamos, porque passamos a saber quem somos e porquê que assim somos. Hoje sabemos de onde viemos e para onde vamos, porque sabemos quem somos e o porquê que assim somos, e de onde somos e de onde viemos e para onde vamos. Hoje o animal racional passou a saber o porquê é um animal racional. E antes de ser animal racional, era habitante do mundo racional e de vida eterna, por serem energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por ser de energia, todos eram eternos no mundo racional. O mundo da razão da vida do animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar o nosso estado de matéria e voltar ao nosso estado natural, que é de energia de vida eterna. É para lá que todos estão fazendo tudo o que podem para voltar. Porque todos querem voltar para o seu estado natural, porque sabem que são eternos, por serem energia pura, limpa e perfeita. Ninguém quer mais saber da matéria, porque na matéria são condenados a sofrer e condenados à morte. Por estar fora do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém tem o direito de viver. Porque para viver, tem que viver no seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, feita pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. E é por isso que todo antes de ser é energia transformada em matéria. E por isso, antes de ser esse conjunto de matéria elétrica e magnética,
era a energia elétrica e magnética. Antes de ser máquina do raciocínio, era a energia racional. E o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias. É por isso que tudo e todo, o antes de ser, é energia. Porque o verdadeiro Deus é quem fez essa infinidade de habitantes do mundo racional, com corpo de energia de vida eterna, por ser de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém aguenta mais ser escravizado pela matéria, verdadeiros escravos, e por isso tinham que trabalhar para a sua sobrevivência. E no seu verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do mundo racional, energia pura, limpa e perfeita, e por isso o trabalho é puro, limpo e perfeito. Não existem esforços como na matéria. Todos se esforçam até serem destruídos pelos esforços que fez. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, que é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Esse aqui é o verdadeiro estado natural do animal de origem racional. Todos agora estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, porque ninguém quer ser mais condenado à morte, condenados a sofrer. Hoje todos querem voltar para o seu estado natural, porque passaram a se conhecer, a saber de onde são, a saber o porquê que assim são, a saber que seu verdadeiro estado natural é de massa cósmica pura, limpa e perfeita, e por isso são eternos, não são sofredores nem mortais. E o grande progresso, todos vão progredindo de bem para melhor sempre, porque o estado natural de todos é esse. Progredir para melhorar cada vez mais o seu estado. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. O estado natural tudo é, e fora do estado natural nada são. Porque o estado natural todos sabem o porquê todos assim são, e de onde são, e de onde vieram, e para onde vão. E como voltarão para o seu estado natural, na fase do terceiro milênio, na fase do desencanto, na fase da desmaterialização de todos que estão materializados em forma de máquina do raciocínio, e que agora passarão a se desmaterializar e voltarão para o seu estado natural, que é de energia de massa cósmica, feita pelo verdadeiro Deus, porque existe o verdadeiro Deus. Também como existe uma infinidade de deuses aparentes criados pelo fogo, cada povo criou o seu Deus diferentes uns dos outros. E por isso os idiomas se tornaram diferentes uns dos outros, porque foram criados. O português derivado do grego, latim e hebraico e outros idiomas mais complicados. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim chegou o fim da infinidade de deuses diferentes, porque cada povo criou seu Deus diferente uns dos outros. O Japão criou Buda, e cada nação criou Alá, o Maomé, o Jeová, o Tupã, e uma infinidade de deuses diferentes uns dos outros. E por isso existe uma infinidade de religiões diferentes umas das outras. E por isso existe uma infinidade de Bíblias diferentes umas das outras. E que essa infinidade de deuses diferentes um do outro causou as guerras religiosas, cada qual querendo ser melhor um do que o outro, cada qual querendo que suas ideologias fossem superiores às dos outros, e assim causou uma infinidade de guerras diferentes umas das outras, porque o pensamento divide, o raciocínio une, e tudo que divide causa discórdia, discordando uns dos outros. A discórdia causando os atritos causando os conflitos bélicos e outros mais. E daí então surgiu essa infinidade de guerras religiosas, umas contra as outras, destruindo umas às outras, porque se achavam mais perfeitas do que outras,
e vendo que no pensamento nunca existiu perfeição. Porque o pensamento mantém a discórdia e a discórdia mantém a desunião. Hoje todos sabendo quem é o pensamento e quem é o raciocínio. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. Porque ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabe que o pensamento mantém a discórdia. E por isso discordam uns dos outros e causam os atritos, e os atritos causam os conflitos. Todos em conflito consigo mesmo, conflitos uns com os outros, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer, que sabem quem é o raciocínio, que sabem quem é o pensamento, sabem quem é a imaginação, todos hoje querem raciocinar. Porque raciocinando permanece residindo na vida eterna, como energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, feita pela energia racional. E por isso todos os habitantes do mundo racional, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, porque toda a humanidade passou a se conhecer e a saber como voltar para o seu estado natural, porque passou a raciocinar. Porque o raciocínio é do mundo racional. E o pensamento e a imaginação são desta mecânica material. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. Até que enfim passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e para onde vamos. Hoje sabemos que somos eternos, porque somos de energia de massa cósmica, de energia pura, limpa e perfeita. E por sermos energia, passamos a nos conhecer e a saber que somos de vida eterna, por sermos de massa cósmica pura, limpa e perfeita, por sermos habitantes do mundo racional. Hoje sabemos como voltar para o mundo racional, porque de lá somos, de lá nós viemos, e de lá o porquê que assim somos. O porquê que assim somos e o porquê estamos fora do nosso estado natural, que é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje passamos a nos conhecer e viver eternos no mundo do nosso verdadeiro estado natural. Lá somos eternos, porque somos feitos pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, e que esse nosso corpo é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Por isso lá somos eternos. No mundo racional somos eternos, porque somos filhos e feitos de uma energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Aqui na matéria, que estão fora do nosso verdadeiro estado natural, e por isso permanecemos aqui nessa vida simbólica, e por ser simbólica somos sofredores e mortais. Não temos o direito de viver, e ninguém sabia dizer o porquê não temos o direito de viver, porque todos viviam sem se conhecer. A vida era um estado de anormalidade, porque todos viviam desconhecidos do porquê da vida. A vida aparentemente tudo era e verdadeiramente nada era. E por isso parecia ser que era o que não era. Porque todos viviam de aparências. Parecia tudo ser e nada eram. E assim viviam todos de aparências e cheios de títulos feitos pelo pensamento e a imaginação. E esses títulos mudavam o comportamento das pessoas. Títulos aparentes, por ninguém saber o porquê da vida, e a vida ser um ser simbólico e, por isso, provisória e passageira. Todos aí nesse mundo de matéria de passagem, sem saber porquê, sem saber dizer porque não tinham o direito de viver, sem saber dizer porque eram mortais. Hoje sabem que não são aí da matéria, e por isso não têm o direito de viver na matéria, porque hoje sabem que os filhos do verdadeiro Deus, que é de energia, são habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, e de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por ser massa cósmica pura, limpa e perfeita, são eternos,
porque são feitos pelo verdadeiro Deus, e aí na Terra todos são feitos por essas duas energias do chão, a elétrica e a magnética. E por serem feitos de matéria que ninguém tem o direito de viver, e por isso todos são mortais. E ninguém tem o direito de viver na matéria, porque ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. O verdadeiro estado natural é de energia pura, limpa e perfeita no mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que são eternos, porque sabem que são de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A matéria é um mal terráqueo porque são duas de energia deformadas, poluídas e degeneradas. E por serem energias fora do seu estado natural, é que todo ser de matéria não tem o direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, feita pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, ninguém tem o direito de viver. E por isso a vida é simbólica, provisória e passageira por ser de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer, que são feitos pelo verdadeiro Deus, são de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por ser pura, limpa e perfeita, é energia eterna. É por isso que todos os habitantes do mundo racional são eternos. E o habitante de matéria não tem condições de viver na matéria, porque a matéria é um ser simbólico e, por ser simbólico, todos têm vida provisória e passageira. Hoje todos que já passaram a se conhecer, ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabem que são mortais por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos estão fazendo tudo para raciocinar, estão fazendo tudo para desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o seu estado natural de vida eterna. E por isso, hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim a humanidade vai deixar de ser assim, e ser do seu verdadeiro estado natural, porque passou a se conhecer. E por se conhecer, passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por assim ser, todos são de vida eterna. Ninguém é mais mortal, porque chegou a fase do terceiro milênio, a fase da era em que todos vão passar a se conhecer, e saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Todos no seu estado natural terminam a matéria, porque a matéria se transformará para o seu verdadeiro estado natural. A matéria deixa de existir, passando só a existir a classe de matéria dos bichos irracionais. Esses continuarão a existir. E o animal racional deixa de ser animal racional e volta ao seu estado natural, que é de energia, de vida, pura, limpa e perfeita. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, porque ninguém quer viver mais como bicho racional, divididos em duas classes, racional e irracional. Ninguém quer mais viver nesta categoria de bicho racional, porque é uma categoria que divide, e tudo que divide causa discórdia. A discórdia causa os atritos causam os conflitos. E os conflitos causam a mortandade. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para raciocinar. Ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque ninguém quer permanecer na categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. E vivendo na categoria de bicho racional, acaba se transformando para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações.
e acabam se transformando para a categoria de bicho, e vai correr toda essa hierarquia de bicho do chão como feras bravias. Porque todo bicho é feito pela energia magnética. E por serem feitos pela energia magnética, são ferozes. Assim são os galos de briga. São ferozes, porque brigam até destruírem uns aos outros, porque são feitos pela energia magnética, são ferozes. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem ser feitos pela energia racional, pela energia do desenvolvimento do raciocínio e da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Ninguém quer mais ser desenvolvido pela energia elétrica e magnética. Todos querem ser desenvolvidos pela energia racional para poder voltar para o seu estado natural. E o estado natural é uma casa humilde, com todo conforto, relativo à necessidade de todos, feitos pela energia racional. A energia que está desenvolvendo o raciocínio, e não o pensamento e nem a imaginação. Hoje a energia racional está levando todos para o seu verdadeiro estado natural. O estado natural é feito pela energia de massa cósmica, puro, limpo e perfeito, por ser racional. E aí continuam com sua vida eterna, por estarem no seu verdadeiro estado natural, que é de energia de massa cósmica, pura, limpa e perfeita. E energia elétrica e magnética são duas energias deformadas, e por serem deformadas, se transformam para a classe de animal irracional, por ser uma energia deformada. A energia deformada é uma energia racional, porque ela é de origem racional. Porque se trata de uma deformação e transformação racional. Esse mundo de matéria elétrica e magnético é um mundo que está fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso é feito por essas duas energias do chão, que é a energia elétrica e magnética. A energia elétrica é fogo puro, e a energia magnética é fogo puro, e por isso só enxergam o poder de fogo. Fogo de dia, que é o sol, e fogo de noite, que é a eletricidade, ou de elementos naturais, como velas, óleos. Hoje todos já passaram a se conhecer. Sabem que se transformam para a classe de animal irracional, porque a natureza é de transformações. E a energia de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, leva todos ao seu verdadeiro estado natural. E a energia elétrica e magnética leva todos a se transformarem em animais irracionais, porque a energia elétrica e magnética é uma energia de transformações, porque a natureza é de transformações. E por isso tudo se transforma, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma de uma forma para outra, de uma vida para outra, de um ser para outro, de um estado para outro. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, tudo se transforma. Assim como nós nos transformamos de energia elétrica e magnética para a matéria, numa transformação, e por isso somos um conjunto de máquinas de matéria elétrica e magnética. E por isso essas duas energias é que são a causa desse conjunto elétrico e magnético. Como a energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, é a causa da existência dos habitantes puros, limpos e perfeitos do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como se transformar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia cósmica de vida eterna. E é por isso que os habitantes do mundo racional são de vida eterna, porque são feitos de energia racional, que é a energia cósmica de vida eterna. E já a de matéria se transforma para a classe do animal irracional, porque a natureza é de transformações. E no mundo racional, por serem feitos pela energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, se transforma para o seu verdadeiro estado natural, porque essa energia de massa cósmica pura é pura, limpa e perfeita. Hoje todos já passaram a se conhecer,
estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. E por isso todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, que o estado natural de todos é o estado verdadeiro. Porque todos são de vida eterna e não de vida provisória e passageira sem direito de viver. Por ser uma vida simbólica, uma vida provisória e passageira. Esse é o estado simbólico, e ninguém quer se transformar em animal irracional. Todos querem se transformar em energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, de vida eterna, por ser uma energia pura, limpa e perfeita. Hoje todos já passaram a se conhecer. Todos querem voltar para o seu estado natural, porque sabem que lá todos têm vida eterna. Ninguém lá é mortal, porque estão no seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Ninguém quer se transformar de animal racional para animal irracional, porque ninguém quer ser mais bicho do chão. Todos querem voltar ao seu verdadeiro estado natural. O verdadeiro estado natural, todos são de vida eterna. Todos são eternos. Ninguém se transforma para a vida do animal irracional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é outra energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por serem uma energia pura, limpa e perfeita, todos feitos por ela são eternos. Todos são de vida eterna, habitantes do mundo racional. Assim é a volta para todos voltarem ao seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém quer ser mais bicho do chão. Bicho do chão somente todos que se recusam a se conhecer, porque estão fanatizados por essa infinidade de filosofias e infinidade de ideias, de idealismo, de idealistas, porque fanáticos sofrem muito, padecem muito. Hoje todos já passaram a se conhecer, conhecem o mundo do seu verdadeiro estado natural e fazem tudo o que podem para voltar para ele. Porque ninguém quer ir mais para a categoria de bicho irracional, porque como bicho, as pessoas vão se transformando nessa infinidade de categorias que existem no meio dessa bicharada toda. Vai ser cachorro vira-lata, vai ser uma infinidade de espécies de cachorro, vai ser uma infinidade de espécies de cobras, uma infinidade de espécies de jacarés, uma infinidade de espécies de baratas, de ratos, de camundongos, de ratazanas, de gambás e de porcos. Vai passar por uma infinidade de raças diferentes de porcos, uma infinidade de raças de cavalos de corrida, uma infinidade de raças de bovinos. Todos têm que passar por todas as raças de todos os animais para completar a deformação racional. Então tem que passar por infinidade de todas as raças de todos os animais, de todas as raças de peixes, de todas as raças de pedras, porque se transformou para a deformação racional, e a deformação racional é a coisa pior que existe. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, existem dois fins. Existe o fim da matéria, que é a transformação para a classe de animal irracional. E existe o outro fim, que é a transformação da massa material para se transformar no seu verdadeiro estado natural, que é de racional. E por ser racional é de energia, e essa energia é de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim vamos voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é a energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, e voltar para a classe do animal racional por estar ligado na matéria. E a matéria é um ser de transformações. Por isso se transforma de animal racional, pensador, sofredor e mortal, para a classe de animal irracional, sofredor e mortal. Hoje todos já passaram a se conhecer,
que também se transformam da classe de massa cósmica pura, limpa e perfeita para o seu verdadeiro estado natural, que é de vida eterna. E de formas, são duas transformações. A transformação para o verdadeiro estado natural e a transformação para a categoria de bicho irracional. Porque muitos não vão ter tempo de desenvolver o raciocínio nem o pensamento. E esses que não tiverem tempo de desenvolver o seu raciocínio se transformam para a categoria de bicho irracional. Então aí vai correr toda a deformação racional, porque perdeu tempo com coisas inúteis da vida do nada, não estudou a cultura racional como devia de estudar. Porque estudando com persistência, volta ao seu estado natural, se transformando a energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje todos já passaram a se conhecer, ou voltam para o seu estado natural, ou continuam a viver como bicho racional, porque não teve tempo de conhecer a energia racional e a energia irracional. Não teve tempo de conhecer essas duas energias e, por isso, não teve tempo de desenvolvê-las. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que, enfim, passamos a saber por que somos assim como deixarmos de ser assim. Por conhecermos o nosso verdadeiro estado natural, que é saber como ser racional. Saber como voltar para o seu estado natural, que é de racional de vida eterna. Agora, quem não passar a se conhecer, se transforma da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Para ver como a vida é dura e muito dura. Para saber como voltar para o seu estado natural e como saber como se transformará para a categoria de bicho irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Estamos no fim de sermos assim, por isso, conhecemos o nosso verdadeiro estado natural. E por conhecermos o nosso verdadeiro estado natural, passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado de energia racional de vida eterna. Porque todo antes de ser, antes de se transformar em matéria, era tudo energia. Energia elétrica, magnética e energia racional, que é a energia que transforma todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim, porque sabemos porque somos assim como deixarmos de sermos assim. Até que enfim sabemos porque somos assim do verdadeiro estado de energia de vida eterna. Agora sabemos porque somos eternos, e que tudo se transformava, por a natureza ser de transformações, nos transformávamos da classe de animal racional para a classe de animal irracional. E da classe de animal para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita. Hoje passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e o progresso do nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos já passamos a nos conhecer. Sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos. Sabemos de onde somos, sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. E sabemos para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Iríamos nos transformar, por a natureza ser de transformações, em bichos dos piores existentes. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Existem as energias boas, as energias ruins e as energias mais do que ruins. Porque tem as energias piores do que as energias existentes. E essas energias são energias da destruição, desfacelamento, de impureza e toda a vida própria. Porque tem as energias piores do que as energias existentes.
E essas energias são energias de destruição, de esfacelamento, de impureza a toda a vida própria. Porque são energias que passaram além do mal, energias perversas. São energias das piores possíveis, porque existe o mal e existem os monstros. E os monstros são piores do que os maus. Os maus só fazem maldades e os monstros cometem monstruosidades. Os monstros não têm pena de ninguém. Para ver como há espécies de energias. Hoje todos já passaram a se conhecer. Conhecem todas essas energias do chão. Energias que se deformaram porque eram boas e com a deformação se deformaram na espécie pior que existe. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, existe uma infinidade de energias diferentes umas das outras. Existe a energia da matéria que se transforma em animal racional. Existe a energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, que transforma os ruins em bons, e por isso se transforma como habitante do mundo racional puro, limpo e perfeito, porque é feito por uma energia pura, limpa e perfeita. Quando chegarem aí, já estão de volta para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Quando chegarem aí, já estão com a vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo o possível de voltarem ao seu estado natural, porque sabe que esse estado natural é de energia de puros, limpos e perfeitos. Para ver que todos que já passaram a se conhecer, os que se recusam a se conhecer, se transformam para a categoria de bicho racional. E vai correr toda a hierarquia de bicho irracional, porque não quis voltar para o seu verdadeiro estado natural. Então acaba se transformando em bicho racional, por se recusar a se conhecer. Por estar fanatizado por essa infinidade de filosofias, por estar fanatizado por essa infinidade de ideias e de idealismos e de uma infinidade de idealistas. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Os fanáticos levam sempre a pior por causa de seu fanatismo, que é uma ilusão de ótica verdadeira. A pessoa presa pelo fanatismo, preso por essa infinidade de filosofias, de ideologias, e todas elas são diferentes umas das outras. E ficam as pessoas fanatizadas por essa infinidade de ideias diferentes umas das outras. E o fanatizado por essa infinidade de pensamentos diferentes uns dos outros, porque todos pensam diferente, e todos fanatizados por suas ideias e pelo seu idealismo. Idealismo esse que nunca levou ninguém a nada, porque o pensamento não foi feito para acertar. Há milhões de milênios que todos vêm pensando, imaginando e nunca conseguiram acertar. E por isso os desacertos se multiplicam, porque todos querem acertar com uma coisa que não foi feita para acertar, o pensamento. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. Todos os pensadores viviam certinhos. Mas como o pensamento não foi feito para acertar, aí está essa infinidade de desacertos na vida dos pensadores e de desacertos na vida dos imaginadores. Hoje, como a vida é de aparências, martelam demais para encontrar o certo e nunca encontraram, porque a vida aparenta aquilo que não é. E por isso a vida é falsa. É falsa porque ela aparenta aquilo que ela não é e se torna falsa. E se torna mentirosa, uma vida de mentiras, e por isso hoje está vivo, amanhã está morto. Uma vida de mentiras, uma vida de hipócritas, uma vida de juras falsas.
Hoje todos que já passaram a conhecer a vida diz, é verdade, a existência da vida é a coisa mais mentirosa que existe. Porque hoje está vivo, amanhã amanhece morto, porque a vida não tem valor. O valor da vida é aparente. A vida é um reinado de aventuras. A batalha da vida é grande porque é uma batalha perdida. Perdida porque a vida vai embora e fica tudo aí. E por isso a vida é uma vida perdida. Uma vida de uma batalha sem recompensa, porque a vida vai embora e fica tudo aí por ser resolvido a contento dos pensadores. Hoje todos a dizer, é verdade, a vida é um paradoxo, porque ninguém sabe o porquê dela. Porque a vida é desconhecida de todos que estão vivendo, porque ninguém sabe dizer o porquê a vida assim é. Ninguém sabe de onde todos vieram e para onde todos vão. Ninguém sabe dizer quem são. Ninguém sabe dizer o porquê todos assim são. Ninguém sabe dizer de onde todos vieram e para onde todos vão. Hoje todos vivem, mas com esta vida provisória e passageira, porque ninguém sabe dizer o porquê dela. Ninguém sabe dizer o porquê este mundo existe. Ninguém sabe dizer o porquê a vida existe. Ninguém sabe dizer o porquê este mundo existe. Um mundo de sofrimento e de padecimentos. Um mundo em que todos estão condenados a sofrer e condenados à morte. E ninguém sabe dizer por que são assim. Para ver que a vida é um triunfo sem expressão, porque ninguém sabe de onde todos vieram e para onde todos vão. Hoje a vida parece tudo ser por causa das aparências, mas a vida nada é, e por nada ser termina em nada sem ninguém saber porquê. Hoje todos que já passaram a conhecer o porquê da vida, sabem o porquê que a vida assim é, sabem o porquê todos assim são, sabem de onde são, e sabem de onde vieram e para onde vão. Hoje a solução está no raciocínio. Por que está no raciocínio? Porque o raciocínio é o dono da razão da vida, e a vida é racional, e por isso estão nessa classe de animal racional. E por estarmos nesta classe de animal racional, é que voltamos para o nosso verdadeiro estado natural. Hoje tudo tem solução, a vida tem solução, o mundo tem solução. Porque quem passou a conhecer o mundo, hoje sabemos de onde viemos e para onde vamos, sabemos quem somos, sabemos de onde somos, sabemos o porquê dessa triste vida ser assim. E hoje sabemos que somos do primeiro mundo, o mundo racional. Sabemos que somos de energia e do verdadeiro estado natural. Hoje também sabemos que aqui na matéria existem as transformações feitas pela natureza. E por isso todos que se recusam a se conhecer se transformam de animal racional para bicho irracional. Vai passar todas as transformações de bicho. Hoje passamos nos transformando porque a natureza é de transformações. Todos que se recusam a se conhecer se transformam para a categoria de animal racional, porque a natureza é de transformações. E tudo se transforma de uma vida para outra, de uma forma para outra, de um ser para outro. Hoje o mundo de matéria é um quesito de transformações, porque os que se recusam a se conhecer acabam virando bicho irracional, por estar na categoria de bicho racional. Tudo porque a natureza é de transformações e por isso tudo se transforma de uma forma para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos estão na categoria de racional, e esses que estão na categoria de racional voltam para o mundo racional porque já estão na categoria. Já estão na categoria da vida eterna, porque já se transformaram na transformação de massa cósmica para o seu verdadeiro estado natural. Esses voltam para o mundo racional, porque já se transformaram da categoria de massa cósmica pura, limpa e perfeita
para o estado natural que é de puro, limpo e perfeito. E o verdadeiro estado natural de todos é de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita. E todos que se recusam a se conhecer se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque se recusou a se conhecer, não quis passar a se conhecer. Agora os que querem se conhecer estão prontos para voltar para o seu estado natural, por estarem na categoria de animal racional. E na categoria de animal racional volta para o seu estado natural de puro, limpo e perfeito. E terminando a vida de bicho racional por voltar para o seu estado natural. Para ver que as coisas não são como se pensa. A pessoa se recusar a se conhecer é um estado muito grave, porque passa a viver sem saber por que está vivendo. Passa a existir neste mundo sem saber por que está existindo. Passa a ver esse mundo sem saber o porquê dele. E vive sem saber por que está vivendo, sem saber qual é o seu verdadeiro estado natural. E depois que souber, sabe como voltar para ele, que é de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E todos, sendo de massa cósmica, estão prontos para voltar para o seu estado natural. O estado natural é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim passei a me conhecer e a saber o porquê sou assim, e a saber por que fui feito assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem a energia que os fez e por que fez. E de onde é esta energia? É do mundo racional, sendo essa energia a energia racional. Todos os seres humanos são feitos pela energia racional e por isso são racionais. E hoje que passaram a se conhecer, sabem que a energia racional é uma energia de vida eterna e por isso estão com esse corpo de energia no primeiro mundo, de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, sabem que não podem pensar nem imaginar, porque continuam a viver aí no chão como animal irracional. Porque a vida do chão é que fez todos assim. E por isso são filhos dessas duas energias elétrica e magnética. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim passamos a saber o porquê somos assim, como deixarmos de sermos assim e como conhecermos o nosso verdadeiro estado natural. No nosso estado natural, sabemos que somos feitos pela energia racional. E quem é a energia racional? É quem fez todos nessa classe de racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que o estado natural é eterno e sabem como voltar para ele. E todos que já passaram a se conhecer sabem que vão se transformar para o seu estado natural. E os que se recusam a se conhecer sabem que vão se transformar para a classe de bicho irracional. Segunda lição do volume 350 do Histórico, na página 45. Aí está esclarecido como todos voltarão ao seu estado natural e deixarão esta vida de matéria, que é uma vida deformada, poluída e degenerada. Agora, todos que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. Segunda mensagem. O mundo está passando por horas difíceis, porque a natureza mudou de fase em 1935. Terminou a fase do pensamento e entrou na natureza a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que todos estão na classe de animal racional por todos serem de raça racional.
e por a natureza ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. E essa falência moral, física e financeira. E essa liquidação moral, física e financeira. Porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras. E as guerras causaram mortandade. Por ter entrado na natureza era do fogo, a era do átomo, e a era das doenças incuráveis para destruir os pensadores. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem horas, nem tempo, nem distância, nem chuva, nem sol, fazendo conferências por todo o universo, explicando e orientando o que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional. E de muitos o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco estão cometendo as maiores monstruosidades, porque estão se recusando por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e por essas ciências filosóficas e científicas feitas pelo pensamento e pela imaginação, porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio, não do pensamento. E o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação, preparando todos para conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai passar a se conhecer. E por todos serem de raça racional, é que estão nessa classe de animal racional. Hoje todos, para voltarem ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, têm que desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar esse habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado está pronto para voltar para o seu estado natural. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo conferências em todas as nações do mundo e em todos os estados do Brasil, para que todos saibam como voltar para o seu estado natural. Porque continuando ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, por estarem na categoria de bicho racional dividida em duas classes, animal racional e animal irracional, por estarem nessa categoria de bicho que vivem como bichos, um brigueiro infernal entre toda a humanidade, e não satisfeitos, tirando a vida uns dos outros por estarem na categoria de bicho, vivendo como bichos. E por estarem na categoria de bicho racional, se transformam para a categoria de bicho irracional e vai correr toda a hierarquia do espaço e toda a hierarquia da bicharada do chão, depois que correr toda a hierarquia do espaço. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, porque passamos a nos conhecer, saber quem somos, o porquê que assim somos, saber de onde somos, saber de onde viemos e saber para onde vamos, e saber para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje sabemos o porquê estamos nessa categoria de bicho racional, e por estarmos nessa categoria, nos transformamos para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. E todos se transformam de uma vida para outra, de uma classe para outra, de um ser para outro, por a natureza ser de transformações. Hoje, todos que já passaram a se conhecer sabem que tem 4 potências tratando de desenvolver o seu raciocínio
e tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que, depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. E hoje todos sabendo por que ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu estado natural. A natureza mudou o seu comportamento. O comportamento da fase do pensamento é um e o comportamento da fase racional é outro. E por isso terminou a fase do pensamento. Os pensadores perderam o direito de viver e por isso estão sendo destruídos pela era do fogo e destruídos por essa infinidade de doenças incuráveis que passaram a existir para destruir os pensadores, porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio, não do pensamento. O pensamento e a imaginação são feitos por essas duas energias do chão, como aparelhos elétricos e magnéticos, porque todo antes de ser matéria era energia. Antes de ser máquina do raciocínio era energia racional. E o verdadeiro Deus é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, fez essa infinidade de habitantes do mundo racional de energia de massa cósmica. Hoje todos sabem que é a máquina material, a máquina celestial e a máquina do pensamento. E por isso hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar, todos querem somente raciocinar, porque passaram a se conhecer e saber que o pensamento e a imaginação são duas energias que não foram feitas para acertar. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem são, sabem o porquê todos assim são, nessa deformação e poluição e degeneração racional, porque passaram a se conhecer e saber que são do primeiro mundo, o mundo racional, com seus corpos de energia de vida eterna. Hoje todos querem voltar à vida eterna e por isso muitos estão fazendo por onde desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Assim são os habitantes do mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, não tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco e muito pouco para fazer por onde voltar ao seu estado natural. E assim a vida chegou no seu fim, por todos estarem vivendo o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim sabemos o porquê somos assim e como voltar ao nosso estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. Na matéria ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Todos são destruídos pelo sofrimento e destruídos pela morte. Por estar fora do nosso verdadeiro estado natural, ninguém tem o direito de viver. E todos sendo preparados por essas duas energias do chão, elétrica e magnética, para serem recuperados pela fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, aonde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Por todos serem de raça racional, chegou a fase da volta de todos para o seu estado natural, que é de energia. E por ser de energia, todos têm vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural.
porque passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber o porquê todos assim são, a saber de onde são e a saber de onde todos vieram, e a saber para onde vão e a saber para onde todos iriam, se não passassem a se conhecer. Iam se transformar em bicho irracional, por estarem na categoria de bicho racional transformados em duas classes. A categoria é a causa das duas classes, porque não há efeito sem causa. E todos vivendo como bichos num brigueiro infernal, por estar nesta categoria de bicho racional. Todos brigando por esse nada, que o nada nada é, e por nada ser se transforma em bicho irracional, passando a correr toda essa hierarquia do espaço, e depois toda a hierarquia do chão. Porque no espaço também tem os seus habitantes, que são feitos pela energia magnética, e por isso são maus como todas as feras são ferozes, por estarem na categoria feita pela energia magnética. Basta ser feita pela energia magnética para serem feras indomáveis. Hoje todos que já passaram a se conhecer dizem, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, saber o porquê todos assim são, saber de onde somos, saber de onde viemos e saber para onde vamos e saber para onde íamos, se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque a humanidade passou a se conhecer. Triste de quem se recusa a se conhecer, por estar fanatizado pelos feitos do pensamento e da imaginação. E todo fanático pensa que é o que não é. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, porque passamos a saber por que somos assim, passamos a nos conhecer, e saber quem somos e o porquê que assim somos e de onde viemos e para onde vamos, porque passamos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos e de onde viemos e para onde vamos. Hoje a vida tem solução definida e definitiva porque passamos a conhecer o porquê da vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim e como podemos deixar de sermos assim porque passamos a nos conhecer. Hoje tudo parece que é o que não é por todos estarem vivendo esta vida simbólica, provisória e passageira. Porque ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber o porquê somos assim e como deixarmos de ser assim. Até que enfim a nossa vida teve princípio e teve fim porque sabemos porque somos assim. E por isso vivemos como verdadeiros escravos da vida da matéria, e sem direito de viver porque estávamos vivendo sem nos conhecermos. Agora passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos, e a saber para onde íamos se não passássemos a nos conhecer. Para onde íamos, por estarmos ligados nessas duas energias do chão? Nos transformar para a categoria de bicho irracional? Por estarmos na categoria de bicho racional, é que nos transformávamos para a categoria de bicho irracional, correndo toda a hierarquia do espaço, que são os orixás, os exus, que foram feitos pela energia magnética, para ajudar a lapidar toda a humanidade que está fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Esse aqui é o verdadeiro estado natural de todos, porque o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias, e que todos os seus filhos têm raciocínio,
porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão vibrando de alegria, porque passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, a saber de onde vieram e a saber para onde vão, porque passaram a se conhecer. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para voltar para o seu estado natural, e todos tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que a vida da matéria teve princípio e teve fim. Porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. E que o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, que foi quem fez todos esses corpos de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje todos querem voltar para o seu estado natural, porque lá são eternos. Por serem eternos, estão no seu verdadeiro estado natural. E por isso a vida hoje tem solução definida e definitiva. Por todos conhecerem o seu verdadeiro estado natural e saberem como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim sabemos porque somos assim, e como deixarmos de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabermos como voltar para ele, porque estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais medo de viver, porque passou a se conhecer, porque sabe que vai voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Ninguém tem mais medo da morte, porque sabe que vai voltar para o seu estado natural, porque muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido, e por estarem com o seu raciocínio bem desenvolvido, sabe como voltar para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim sabemos porque somos assim de matéria e como deixarmos de ser assim como matéria, condenados à morte, condenados a sofrer, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje estamos com a solução em nossas mãos para a volta de todos para o nosso verdadeiro estado natural. Hoje o natural é tudo na vida, porque passamos a nos conhecer, e triste daqueles que vivem desconhecidos de si mesmos, que ainda estão fanatizados por suas ideias, pelos seus ideais, pelos seus idealismos. Tristes desses que se recusam a se conhecer. Tristes dos que estão fanatizados pela ciência filosófica e científica, porque o fanatismo é a coisa pior que existe, porque leva a pessoa a se transformar para a categoria de bicho irracional. E assim são os fanáticos, fanatizados pela matéria, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Parece que se conhecem, porque as aparências fazem parte da autossugestão e não do fanatismo. E assim são os fanáticos, fanatizados pela matéria, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos. Parece que se conhecem, porque as aparências fazem parte da autossugestão e do fanatismo. Os fanáticos materialistas não sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque estão fanatizados pela matéria. Estão fanatizados por esse nada que termina em nada, por ninguém ter o direito de viver. São destruídos pelo sofrimento e destruídos pela morte,
por estarem vivendo sem se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Infelizes dos que vivem pensando e imaginando, são os verdadeiros infelizes, porque se recusam a se conhecer. É por estarem na categoria de bicho racional que se transformam para a categoria de bicho irracional, porque a natureza de transformações. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim de sermos de matéria. Até que chegou o fim de todos voltarem ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. E por verdadeiro Deus ser de energia, fez essa infinidade de habitantes do mundo racional, de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E hoje estão vendo que Deus existe, e que Deus é a energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por todos serem filhos do verdadeiro Deus, é que estamos na categoria de bicho racional, porque estão materializados na matéria, e se transformam para a categoria de bicho irracional, por se recusarem a se conhecer, a saber quem são, a saber o porquê todos assim são, a saber de onde são, a saber de onde vieram e a saber para onde vão. Hoje todos sabem que o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E por isso todos os filhos de Deus têm raciocínio, que é a glândula pineal que está no istmo do mesencéfalo. Hoje todos já passaram a se conhecer. Sabem que são escravos da vida da matéria, porque têm que trabalhar para a sua sobrevivência por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Por estar materializado aqui na matéria, está fora do seu verdadeiro estado natural. A matéria é um estado de deformação, poluição e degeneração racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão com a volta para o seu estado natural garantida, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia são eternos, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje a vida tem solução porque não são aí de matéria, e por isso são destruídos pelo sofrimento e destruídos pela morte, porque a matéria está fora do seu verdadeiro estado natural. A matéria não é o estado verdadeiro natural. O verdadeiro natural é de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. O natural de todos é de energia, porque todo antes de ser sempre foi energia. Antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional. Principiando pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. E por isso estão fazendo conferências em todas as nações do mundo, em todos os estados do Brasil, para esclarecer à humanidade o que é a cultura racional. É a cultura do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da matéria. Chegou o fim de sermos assim de matéria, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, e por isso todos são eternos. Hoje todos que conhecem o seu verdadeiro estado natural estão se aprontando para voltar para ele, tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional
que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim de matéria, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por ser energia, todos são de vida eterna. Terceira lição do volume 350 do Histórico, na página 61. Aí está a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. E ninguém aqui na matéria tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Aí está condenado a sofrer e condenado à morte, sem ter o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Terceira mensagem. Em 1935, mudou o comando da natureza. Quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E passou a comandar a natureza na mudança de fase da natureza à energia racional, porque a natureza em 1935 mudou de fase. O comportamento da fase elétrica e magnética era desenvolver o pensamento e a imaginação. E o comportamento da energia racional é desenvolver o raciocínio. Para ver que a natureza em 1935 mudou seu comportamento e por isso mudou de fase. A fase do pensamento terminou e da imaginação, e passou a comandar a natureza a energia racional, que está tratando a cultura racional de desenvolver o raciocínio de todos e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo da fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí na classe de animal racional, por todos serem de raça racional. E por isso tem 4 potências tratando de desenvolver o raciocínio de todos e tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. E assim todos voltando para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, porque a vida da matéria, todos passaram a ser escravizados por ela, todos são escravos da matéria, e por isso todos têm que trabalhar para se manter. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Ninguém sabia porque não tinham o direito de viver, porque todos viviam desconhecidos do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim. De viver fora do seu estado natural, porque ninguém pode viver fora do seu estado natural. E por isso todos fora do seu estado natural perderam o direito de viver. E por isso são destruídos pelo sofrimento e destruídos pela morte por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. E todos são brigões, porque estão na categoria de bicho racional dividida em 2 classes, racional e irracional. E por estarem nessa categoria de bicho, vivem como bichos brigando uns com os outros
e matando uns aos outros, destruindo uns aos outros por viverem na categoria de bicho racional. Para verem que toda bicharada é brigona, todos brigam, de formas que vivem uns contra os outros. E por estarem na categoria de bicho racional, continuando ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, se transformam para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. E por a natureza ser de transformações, é que as pessoas se transformam de uma vida para outra, de um ser para outro e de um estado para outro. Por a natureza ser outro estado, devido à bicharada irracional serem feitas pela energia magnética. E por a bicharada ser feita pela energia magnética é que são ferozes. E por serem ferozes é que matam uns aos outros, porque os bichos são feitos pela energia magnética, a energia que é mal pura, puro mal. E por isso todo bicho é feroz, todo bicho é mau, basta ser bicho. Hoje todos que já passaram a se conhecer, quer fazer com que todos passem a se conhecer e saibam como voltar para o seu estado natural. E por isso fazem conferências por todos os estados do Brasil e por todas as nações do mundo. E as conferências não cessam para que todos acompanhem a natureza, para desenvolver o seu raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E todos têm que se ligar à energia racional para poder voltar para o seu estado natural. Porque todos sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos e a desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural. E que o natural de todos é ser habitante de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. O fim agora de todos é voltar ao seu estado natural, porque chegou o fim da matéria. A matéria era um ser aparente que parecia tudo ser e nada era. Hoje é que estamos sabendo que não tínhamos o direito de viver por estar fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Porque hoje estamos de posse do conhecimento do verdadeiro Deus. Porque Deus é uma energia e todo antes de ser é energia. Antes de ser esse conjunto elétrico e magnético de matéria, era energia elétrica e magnética. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional. Por quê? Porque o verdadeiro Deus é habitante do primeiro mundo, o mundo racional. É um ser de energia pura, limpa e perfeita. E é quem fez todos esses habitantes do mundo racional, que é feito de massa cósmica pura, limpa e perfeita pelo verdadeiro Deus. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que chegou o fim de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia no primeiro mundo e de vida eterna. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a nos conhecer e por isso sabemos o porquê que assim somos, e quem somos e de onde viemos, e para onde vamos. E para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer? Iríamos para onde? Nos transformar da categoria de animal racional para a categoria de animal irracional, porque a natureza é de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim sabemos porque somos assim, como deixarmos de ser assim. Porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos e o porquê que assim somos e de onde viemos e para onde vamos. Hoje passamos a conhecer a nossa verdadeira origem. A nossa verdadeira origem é racional. E por isso no mundo racional nós somos eternos. Porque somos do mundo racional.
Conhecemos agora o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como partir para ele. Porque passamos a saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Hoje a vida de matéria chegou no seu fim, porque sabemos por que somos assim. Hoje sabemos quem somos e de onde viemos e agora para onde vamos com a cultura do verdadeiro Deus. Vamos para junto de Deus, porque o nosso natural é feito pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, e quem fez todos os habitantes do mundo racional de massa cósmica, pura, limpa e perfeita. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Não somos mais condenados a sofrer e condenados à morte, porque hoje sabemos de onde somos e de onde viemos e para onde vamos. E por isso a vida tem solução definida e definitiva, porque sabemos o porquê dessa deformação e poluição e degeneração. Sabemos quem somos, o porquê que assim somos, de onde somos e de onde viemos e para onde vamos. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque chegou o fim da vida da matéria, o fim de todos serem assim. Hoje sabemos o porquê somos de matéria e porque não temos o direito de viver, por estar fora do nosso estado natural, que é de energia e não de matéria. A vida da matéria chegou no seu fim, e a matéria já anunciava o seu fim, porque o procedimento da matéria, tudo que tinha princípio tinha fim, e assim a matéria anunciava o seu fim. E hoje passamos a nos conhecer. Sabemos quem somos, sabemos de onde somos, sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos, porque passamos a nos conhecer. A vida hoje é conhecida por todos que passaram a se conhecer. Todos passaram a saber o porquê todos assim são, o porquê desta deformação racional, o porquê desta poluição e o porquê desta degeneração que brilha com esse progresso e por isso tudo é regresso por ser um progresso de destruição. Tudo que destrói regride. Nada que destrói progride. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim passamos a saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Um conhecimento do verdadeiro Deus que ninguém esperava. Ninguém esperava porque todos pensavam que a vida era essa mesma de matéria. Todos pensavam que o pensamento era uma coisa natural. Todos pensavam que a imaginação era uma coisa natural. Hoje é que estão vendo que não é. Porque todos passaram a se conhecer naturalmente, porque tudo que é feito pela natureza é naturalmente. Tudo que é feito pela natureza é feito pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. E por isso hoje todos estão a par do seu verdadeiro estado natural e como voltar para ele. Hoje ninguém mais tem dúvidas de que vão voltar para o seu estado natural, porque todos esses esclarecimentos estão muito repetidos, porque se não entender de uma maneira, entende de outra. Se não entender de uma forma, entende de outra. E assim todos passarão a ficar bem esclarecidos do seu verdadeiro estado natural e como voltar para ele, e o porquê que seu estado natural assim é. Hoje a vida chegou no seu ponto final, que é conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje a vida da matéria chegou no seu final, porque ninguém é hoje mais condenado a sofrer e condenado à morte, porque conhecem o seu verdadeiro estado natural e sabem como voltar para ele. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. A vida da matéria. A matéria hoje está completamente destruída pela cultura artificial, porque a matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. É um ser simbólico de pouca duração, porque para morrer não tem idade. E por isso morre mais novo do que velho.
Os velhos já chegaram numa idade de amadurecimento. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade. Até que chegou o fim de todos serem de matéria. Porque passaram todos a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, a saber de onde vieram e a saber para onde vão. E a saber para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje todos estão com o triunfo do seu verdadeiro estado natural nas mãos. E por isso todos sabendo quem são, sabendo por que assim são e sabendo de onde vieram e para onde vão. Hoje a vida é como estão vendo como ela é. Parece que é aquilo que não é. É de aparência, todos vão vivendo até não poder aparentar mais, porque passou a se conhecer. As aparências parecem que são o que não são. E de todos vivendo de aparências, porque as aparências tudo são, mas hoje estão vendo que a vida é um ser simbólico e por isso provisória e passageira. E por isso ninguém tem o direito de viver na matéria, porque está fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, feita pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, e é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E por isso todos os filhos de Deus têm raciocínio. E por isso todos estão tratando de desenvolvê-lo, para que depois de desenvolvido a Terra se torne um paraíso racional. Embora encantados, mas o raciocínio, por ser o ponto alto da vida eterna, equilibra todos, por ele ser o dono da vida, por ele estar materializado em forma de máquina do raciocínio. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer dizem, é verdade. Se somos assim como somos, agradecemos a nós mesmos e por isso toda lapidação é pouca, porque merecíamos muito mais lapidação, porque muitos são lapidados de mais e outros lapidados de menos. E esses que são lapidados de menos choram de barriga cheia, porque muitas vezes não sabem aonde vão empregar as fortunas que têm. E de formas que todos que já passaram a se conhecer dizem. É verdade. Uns estão lapidados de mais e outros lapidados de menos e outros lapidados de muito menos. Porque às vezes são pessoas boníssimas que não merecem sofrer como sofrem, a não ser quando têm dívidas feitas por outras vidas que já permaneceram aqui pela terra. Os maus são muito lapidados e os bons menos lapidados. Hoje a vida está completamente solucionada, porque passaram a se conhecer, a saber que são corpos de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, muito porco, e por isso são catingudos, são murrientos, são fedorentos, porque são muito porcos. Têm todos os defeitos e por isso são destruídos pelos defeitos que têm. Parecendo sempre que são o que não são, por desconhecer o porquê todos assim são. Hoje a vida da matéria chegou a um ponto que ninguém suporta mais a vida da matéria, porque são destruídos por uma infinidade de moléstias incuráveis e destruídos por uma infinidade de desastres de toda maneira. E por isso está aí a era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. Porque na matéria terminou a fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Tudo por quê? Porque a fase do pensamento terminou
e o pensamento não teve condições de equilibrar mais coisa nenhuma. Somente o raciocínio, porque a natureza mudou de fase. A fase que está comandando a natureza é a fase racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Hoje sabemos por que somos assim, como deixarmos de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. É de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, mundo racional. Hoje só não volta para o seu estado natural quem não quiser. Porque quem quiser, as portas do seu verdadeiro estado natural estão abertas para toda a humanidade voltar ao seu estado natural. Hoje só os que não voltam para o seu estado natural são os que estão fanatizados pela filosofia, pela ciência filosófica e científica, e fanatizados pelo pensamento e pela imaginação e pelos seus ideais. Esses fanáticos não têm condições de voltar para o seu estado natural, porque estão fanatizados por essas filosofias feitas pelo pensamento e a imaginação. Hoje todos já passaram a se conhecer, não aguentam mais viver na matéria por saber quem é a matéria. A matéria é um ser simbólico e, por ser simbólico, tem pouca duração de vida. E ninguém sabia por que a matéria é um ser simbólico, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos e de tudo que existe. Ninguém sabia o porquê da mecânica material. Ninguém sabia o porquê da mecânica celeste. Ninguém sabia o que era a mecânica racional. Ninguém sabia quem era o verdadeiro Deus, porque estavam todos fanatizados por essas 7 partes do porquê todos assim são. Ninguém sabia o porquê dessas 7 partes, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos. Viviam às custas dessas 7 partes, e ninguém sabia o porquê dessas 7 partes. Sol, lua, estrelas, água, terra, animal e vegetal. Ninguém sabia por que existiam essas 7 partes, porque ninguém sabia o porquê que assim eram. Eram todos assim, ninguém sabia dizer o porquê eram assim, porque ninguém conhecia o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém sabia dizer o porquê era assim como é. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Depois que passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, a vida de todos começou a equilibrar e vamos encontrar na Terra o verdadeiro estado de equilíbrio racional. E a Terra passará a ser um paraíso racional, porque o raciocínio une todos e o pensamento divide, e tudo que divide mantém a discórdia, mantém os atritos, mantém os conflitos, e por isso todos os pensadores vivem em conflitos com todos e com tudo. E não satisfeitos com os conflitos, passam a destruir uns aos outros, porque estão na categoria de bicho racional. E todo bicho é brigão, porque são feitos pela energia magnética. E por isso toda a bicharada do chão vive brigando uns contra os outros e destruindo uns aos outros por nada, porque a matéria nada é. E por isso termina em nada por nada ser. São feitos pelo líquido que é o sêmen, e que se transforma nesse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, e que se transforma nesse conjunto do bicho irracional, feito pela energia magnética. Por isso são maus e são ferozes. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Estamos mesmo na categoria de bicho racional dividida em 2 classes. Estamos melhores um pouquinho do que os que são feitos pela energia magnética, porque temos o pensamento desenvolvido e, por isso, estamos na fase da civilização. E os civilizados respeitam uns aos outros, porque o pensamento equilibra todos mais um pouquinho. A energia magnética é que é a causa da ferocidade dos pensadores. Os pensadores dominados pelas cargas magnéticas se tornam maus elementos, se tornam violentos, se tornam ferozes. E assim é a vida dos pensadores.
se tornam marginalizados, se tornam terroristas, com vontade de morrer, por estar dominado por um magnetismo muito forte. E por isso não têm dó da sua preciosa vida. Se metem num carro com bombas e proporciona a explosão e vai pelos ares, porque estão fanatizados por qualquer facção que fanatiza qualquer cidadão. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo: só um fanático é que procede assim contra a sua própria existência, se explodindo num carro cheio de bombas, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo, por estar vivendo sem se conhecer, porque quando passar a se conhecer, vai saber que tem 4 potências desenvolvendo seu raciocínio e desmaterializando o habitante do mundo racional, que é uma energia, e que depois dessa energia desmaterializada volta ao seu estado natural. E que por ser energia no seu verdadeiro estado natural são eternos. E por isso todos que passam a se conhecer querem voltar para o seu estado natural, porque sabem que lá são puros, limpos e perfeitos, feitos de massa cósmica pura, limpa e perfeita pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar o seu raciocínio, para ter condições de voltar para o seu estado natural, porque lá sabem que são de energia e toda energia tem vida eterna. Não é essa energia deformada, poluída, degenerada aqui da vida da matéria, onde todos são condenados a sofrer e condenados à morte. E ninguém sabia por quê, porque todos viviam desconhecidos do seu verdadeiro estado natural. Ninguém sabia porque era um animal racional, porque estava nessa categoria de bicho racional dividida em 2 classes, racional e irracional. Sendo a causa dessas 2 classes a categoria, porque não há efeito sem causa. E ligados nessas 2 energias do chão, se transformarão para a categoria de animal irracional, porque já estão na categoria de animal racional. E ligados nessas 2 energias do chão, se transformarão para a categoria de animal irracional, porque já estão na categoria de animal racional. Então aí vai correr toda essa da hierarquia do chão. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 351 do Histórico.